Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma live das Dicas Nissan. Hoje nós estamos de volta, agora ao vivo, com transmissões sobre dicas de manutenção. Então, hoje nós temos o tema de contaminação do enrolamento, riscos, consequências, como detectar e como solucionar. Mais uma vez, agradecemos a participação do engenheiro Fábio Toshio. Ele vai realizar essa palestra, essa apresentação, né, com as informações. Peço a todos que, caso tenham dúvidas, queiram fazer alguns comentários, que utilizem o chat. Bom, agradeço a participação de todos e agora fiquem com o engenheiro Fábio Toshio nessa apresentação. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Toshio Nakatani, sou engenheiro eletricista. Trabalho na Niche Power na área de manutenção preditiva. Porém, há alguns anos atrás também trabalhava na área de reparo. Eu quero falar primeiro um pouco para vocês o que é o Nissan. Para quem não conhece, no passado a Niche mandava informativos mensais, periódicos, né? Com algumas dicas básicas de manutenção em máquinas elétricas, né? Nos cuidados, seriam algumas dúvidas até enviadas por clientes nossos, parceiros, né? Referentes a máquinas elétricas. E agora a gente decidiu fazer, né? Trabalhar um pouco com essas dicas de forma online, né? Na forma de live. Então, nós lançamos esse informativo técnico agora, que eu vou poder falar um pouquinho, né, desse primeiro tema. E já deixo o convite aberto para vocês, se vocês tiverem algumas ideias, alguns temas, algumas coisas que tenham curiosidade, que tenham dúvida, que queiram discutir no futuro, né, mandem para nós, a gente vai tentar preparar alguma coisa, né, para a gente poder tá aí conversando, poder compartilhar e trocar informações, né? A gente somar informações, né, de forma, né, ajudar, né, nos ajudar nos planos de manutenção, né, e no cuidado dos ativos. Então, a Niche já tem 75 anos, né, de experiência, de trabalho, e a gente quer compartilhar um pouco, né, de todos esses anos aí vividos, né, por meio do Nissan. Ok? O nosso tema de hoje será a contaminação do enrolamento, né, de enrolamento de estatores de máquinas elétricas. Quando eu falo máquinas elétricas, nós estamos falando de motores e geradores elétricos. Tá? Os riscos, as consequências, como detectar e como solucionar esse modo de falha. Tá? A gente vai falar alguns modos de falha, então, quais os riscos, né, operacionais, suas consequências, tipos de inspeção e como solucionar esse problema. A contaminação, ou a gente também pode chamar de estresse ambiental, logo que é um fator externo, são contaminantes, é uma sujeira, algo externo ao motor, né, que acaba, né, contaminando o enrolamento, sobre a superfície do enrolamento do estator, causando alguns tipos de problema, né, como deterioração térmica, ataque químico, tracking, a gente chama de trilhamento elétrico, e a abrasão do isolamento. Tá? A gente vai falar, né, cada um desses problemas individualmente, para que vocês possam entender um pouquinho sobre esse modo de falha do estresse ambiental, da contaminação. O primeiro modo de falha que nós vamos falar é de deterioração térmica. O que é isso? Os enrolamentos, quando muito contaminados, eles podem, a sujeira, poeira, óleo, água, ele pode interromper os dutos de ventilação do núcleo magnético do estator,
nessa região. Tá? Os dutos de ventilação são aberturas que, né, falando de maneira simples, contidas no núcleo magnético, que a função dele é direcionar o fluxo de ar para que haja a troca térmica. Né? Então, entrada de ar frio, né, e a saída do ar quente. Tá? Quando esses dutos estão bloqueados ou parcialmente bloqueados, né, esse fluxo de ar será interrompido ou minimizado, né? Interrompendo, dessa forma, minimizando a eficácia da troca térmica. Tá? Então, esse bloqueio, né, essa interrupção pode ocorrer nos dutos de ventilação e também na região de cabeça de bobina. As cabeças de bobina também, né, o ar vai passar, ele vai ter a troca térmica das bobinas, né, redução de temperatura, o ar frio. Porém, se você tiver uma grande quantidade de contaminantes nessa região, também o fluxo de ar será interrompido, né, ou parcialmente interrompido. Então, minimizando dessa forma a troca térmica. Outro ponto que pode ocorrer é o quê? É os contaminantes criarem um isolamento térmico sobre a bobina, né? Ou seja, toda a superfície de cabeça de bobina, toda a superfície do isolamento, ela fica coberta por uma crosta de sujeira, né? Pode ser poeira, resíduos de insetos, óleo, água. Desta forma, o que vai acontecer? Você minimiza a troca térmica, ou seja, o ar frio vai passar nessa região e não vai haver a troca térmica com a bobina. Dessa forma, o cobre, né, que principalmente que é a principal fonte de calor, né, pensando-se em corrente, né, não vai conseguir dissipar essa temperatura. Consequentemente, você tem aumento de operação, né, do estator. Como consequência da deterioração térmica, o que nós teremos? Aumento da temperatura do estator e, como consequência, redução da vida útil do enrolamento. Teoricamente, um sistema isolante, a cada 10 graus que você eleva a temperatura dele, a vida útil estimada reduz pela metade. Tá? E o inverso é a mesma coisa. A cada 10 graus que você reduz a temperatura, a sua vida útil do enrolamento, a vida útil estimada se dobra. Né? Consequentemente, quanto menor a temperatura de operação do estator, maior a vida útil do enrolamento, pensando, claro, na questão térmica, né? Pensando somente, estritamente nessa questão. Então, automaticamente, você tendo grande quantidade de contaminantes, você vai reduzir, você aumenta a temperatura de operação, automaticamente você reduz, né, a vida útil desse enrolamento. Né? Por isso, algo extremamente crítico, né, mesmo, né, que o gerador venha operando ao longo tempo dessa forma, pode acontecer da temperatura de operação dele estar muito mais elevada, né, do que numa condição de um gerador limpo, né, ou motor. E, consequentemente, você vai ter uma drástica redução da vida útil do enrolamento. Tá ok? Esse é o primeiro modo de falha, né, em relação a contaminantes. O segundo, que nós vamos falar um pouquinho, é sobre o ataque químico, né, o ataque químico sobre isolamento. Então, é quando produtos químicos, como solventes, tintas, né, assim como óleo e água, né, eles são aplicados, são vaporizados no enrolamento do estator. Então, esses produtos podem vir externamente, né, do ambiente externo, do ambiente industrial, como uma planta química, né, ou do próprio da própria máquina, né, do sistema de lubrificação da máquina, como, por exemplo, o óleo. E a água também, a água até mesmo do ar, né, a condensação de água do ambiente externo pode se depositar no enrolamento do estator. O ataque químico ele é mais suscetível a esses sistemas de isolamentos antigos, né,
como classe B, né, resinas asfálticas, resinas de poliéster, fabricados antes de 1970. Então, a absorção e o ataque, né, a esses produtos químicos, no caso de sistemas isolantes mais antigos, eles são mais sensíveis, mais vulneráveis. Em sistemas mais modernos, né, já à base de epóxi, há uma maior resistência. Porém, principalmente o epóxi, quando exposto há muito tempo, há longos anos, com óleo e água, ele também pode se fragilizar. Né? Então, não é algo que você pode manter, né, um gerador contaminado por um longo tempo, senão você pode ter, né, a fragilização do isolamento. Então, como as principais fontes de contaminação, no caso do ataque químico, é o próprio sistema de lubrificação da máquina. Então, sistemas com óleo, no caso dos mancais de deslizamento, ou até rolamentos, né, de rodete, que possuem lubrificação por óleo, ou graxa. Né? No caso, no processo de lubrificação, muitas vezes, excesso de graxa pode ser jogado para dentro de extrator. Alta umidade do ar. Então, como eu disse, o próprio ar, quando condensado, né, ele pode se depositar sobre o enrolamento, né, causando contaminação por água, né, e a água extremamente danoso, ou um risco muito grande você manter um enrolamento com água, né, principalmente devido à questão do isolamento. Plantas químicas, né, então, produtos químicos, ácidos, sodas, que podem ser depositados no enrolamento, né, em entrada, principalmente no caso de motores e geradores com ventilação aberta. Produtos químicos utilizados para limpeza. Então, esse caso é um pouco mais delicado e requer atenção também. Muitas vezes, durante a limpeza do gerador, da máquina elétrica, você pode aplicar solventes, né, produtos químicos que também podem reagir, né, com as resinas, com os materiais isolantes do enrolamento e causar danos, né, no isolamento. Então, tem que ficar muito atento quanto à questão, né, dos solventes, dos detergentes utilizados para a limpeza do isolamento, porque eles também podem reagir, né, e causar, né, a contaminação química desse enrolamento e, no futuro, gerar, né, problemas, gerar danos, fragilização do isolamento. Vernizes e resinas, nesse caso também, caso similar aos produtos, ou seja, após uma limpeza, durante a aplicação, né, de um envernizamento, uma pós-revisão, verniz, resinas, também tem que ficar muito atento a essa questão para que as resinas e os vernizes aplicados sejam compatíveis, né, com as tintas, resinas utilizadas no isolamento original. Okay? Outro modo de falha que pode ocorrer durante a operação de uma máquina, devido à contaminação, que nós chamamos de tracking, o trilhamento elétrico. O trilhamento elétrico ocorre quando a circulação de corrente, né, principalmente nas cabeças de bobinas do estator, né, potenciais diferentes, né, uma partícula parcialmente condutora em superfície, e você tem a passagem de corrente elétrica. E como é que ocorre esse trilhamento elétrico? Normalmente ocorre quando você tem contaminação, ou seja, uma partícula parcialmente condutora, com escova, resíduo de inseto, misturado com óleo e água, né, com umidade. Né? Ele cria um revestimento parcialmente condutor. Né? Nesse desenho, nós temos o quê? Né, o corte de uma bobina, tá? Região de cabeça de bobina. Você tem uma bobina com potencial, por exemplo, de uma fase A,
uma bobina de outro potencial da fase B e um bloco de isolamento, né, que a gente chama de calçamento lateral, que tem como objetivo fixação das bobinas, distanciamento entre elas. Quando você tem uma camada parcialmente condutora nessa região, você tem dois potenciais diferentes e uma resistência. Automaticamente você tem a passagem de corrente elétrica nessa região. Se é uma superfície perfeitamente condutora, uniforme, a corrente é muito baixa. Porém, né, toda contaminação, você não vai ter uma superfície perfeitamente, com uma resistência perfeitamente uniforme. Você vai ter pontos de maior resistência. Nesses pontos, a tensão ficará concentrada e, consequentemente, gerando descargas parciais. Essas descargas parciais carboniza, né, oxida o isolamento, oxida essas partículas e cria pontos de alta condutividade, né, criando o quê? Um aumento de corrente nessa região e causando, consequentemente, uma passagem de corrente maior, né, havendo tracking. Né? Com o passar do tempo, essa corrente pode ser alta o suficiente para romper o isolamento por completo, né? E causar, nesse caso, um curto-circuito entre fases. O trilhamento pode ocorrer entre bobinas de diferentes fases, conforme citado, pode ocorrer entre bobina e anel de suporte, ou seja, o anel de suporte tem referência para a terra, e uma bobina de alto potencial. E entre bobinas de mesma fase, quando você, por exemplo, tem cruzamento entre bobinas de fase neutra. Esse é um processo lento, né? Não é um processo normalmente que ocorre de uma maneira rápida, é um processo que demora aí de 5 a 10 anos até ocorrer a falha. Porém, claro, se você não tomar algumas ações preventivas para eliminar, né, o trilhamento, essas correntes podem fluir de uma maneira alta até, consequentemente, gerar o curto em espiras. Então, aqui é só uma foto ilustrativa, né, retirada da norma, da IST, né, onde há uma passagem de corrente, né, o tracking simulado em laboratório e a consequente padrão PRPD de descargas parciais, como ele aparece numa medição de descargas parciais, por exemplo. O terceiro modo de falha que nós encontramos são partículas abrasivas. Nesse caso, poeira, areia, fibra de vidro ou qualquer partícula abrasiva, quando soprada dentro do extrator, ele ocorre o quê? A abrasão do enrolamento, essa camada superficial do isolamento, principalmente na cabeça de bobina, ela é danificada. Então, é quase como que um lixamento da cabeça de bobina, né, fragilizando essa região, né, em alguns pontos. Mais comum em máquinas com ventilação aberta, até pela facilidade que você tem, né, da entrada de contaminantes. E ele pode ocorrer também um outro fator de fragilização, é a luva supressora de corona. Ou seja, quando você retira o material semicondutivo, por exemplo, da luva, retira o material condutivo pela abrasão desses materiais. Então, esse é um outro fator que pode fragilizar o isolamento da máquina, causado por contaminantes externos. O ataque do material abrasivo também pode ocorrer no quê? No processo de correção. Por exemplo, a limpeza de extrator com jateamento de gelo seco, com CO2, se não executado com critério, ele pode até danificar o isolamento. Né? Como é que ocorre essa limpeza? Né? A limpeza com CO2, né, existe uma máquina especial, né, para jateamento, então ele é jateado, né, o CO2, diretamente nas cabeças de bobina, no núcleo magnético do extrator, e há toda uma especificação de pressão e distância do bocal até a cabeça de bobina,
Para que o quê? Para que não haja retirada do material isolante. Um cuidado todo especial que tem que ser tomado também é, por exemplo, em isolamentos mais antigos, isolamentos fragilizados, onde a aplicação da limpeza com CO2 tem que ser feita com muito critério para não só retirar, né, a sujeira, que é o objetivo principal, né, não retirar o isolamento. Esse cuidado tem que ser tomado, porque senão você pode estar inserindo um problema, inserindo um defeito, né, no enrolamento do extrator. Em casos mais graves, né, você pode chegar até a ter a exposição do cobre, ou seja, retirando todo o isolamento, principalmente isolamentos de tensão mais baixa, onde a camada isolante para a massa é menor, né, em enrolamentos mais envelhecidos, você pode realmente chegar a um dano maior, né, devido à limpeza, a partículas abrasivas. E como a gente detectar, né, esses problemas de contaminação? A maneira mais simples, a maneira mais básica, que a gente quer a inspeção visual, ou seja, abertura da máquina, talvez tampas de inspeção ou abertura de uma tampa e fazer a inspeção do enrolamento, né, periodicamente. Um termo que nós gostamos de utilizar bastante, a gente chama de olho preparado. O que é esse olho preparado? É o olho preparado para detectar defeitos, né? Detectar possíveis problemas no enrolamento. Então, com o olho preparado, você vai conseguir detectar, por exemplo, está ocorrendo um ataque químico. A gente estamos tendo, por exemplo, no enrolamento, descoloração do enrolamento, né? Sinais de zinabre do cobre, abrasão, né, o isolamento em determinada região da cabeça de bobina, você já consegue detectar que algumas camadas estão sendo retiradas por abrasão, sinais de umidade, corrosão. Então, dessa forma, é fundamental a inspeção visual, mas que também sejamos preparados a detectar o tipo de problema, que tipo de problema está ocorrendo. Ok? Resistência de isolamento, um ensaio, né, o mais básico, resistência de isolamento, o índice de polarização, step voltage, alguns ensaios em corrente contínua que são muito eficazes, são muito sensíveis à condição superficial do isolamento. Por isso que, quando você tem umidade, quando você tem água, os níveis de resistência de isolamento, índice de polarização, tende a cair bastante. Então, o acompanhamento desses ensaios são fundamentais para a gente conseguir detectar se a gente tem algum problema de contaminação no enrolamento. Em alguns casos, é um pouco mais difícil essa detecção. Por exemplo, abrasão, né, ataque por abrasão, até que realmente você tenha uma fragilização para detecção desse ensaio, pode ser que demore um pouco, pode ser que você realmente tenha que fazer uma inspeção visual para conseguir enxergar esse defeito. Tá? Alguns ensaios em corrente alternada, por exemplo, o acompanhamento de capacitância de tendência, capacitância, o coeficiente elétrico da água muito maior que o coeficiente elétrico do ar ou do material isolante. Dessa forma, quando você tem penetração de água, penetração de umidade no enrolamento, a tendência é esses valores de capacitância subirem. Descargas parciais, um tracking, por exemplo, né, você pode detectar nos níveis de descargas parciais, o acompanhamento das descargas parciais, mas é claro, com muito critério. É um modo de falha muitas vezes um pouco mais complicado, não há tanta, dependendo da ocasião, não há ainda tanta dissipação de energia, né? Por isso a sensibilidade e a interpretação é importante no ensaio. Os valores de tangente de Otto, o aumento, né, tendência também, aumento dos valores de tangente de Otto, como consequência do aumento dos níveis de descargas parciais, ou, no caso, por exemplo, de deterioração térmica já
já em nível mais avançado, os níveis de perdas diretas tendem a aumentar no estator. Aqui alguns exemplos, né, de alguns testes, o step voltage DC numa condição boa, né, comportamento a cada degrau de tensão, você tem carregamento do capacitor, descarregamento e baixa corrente de fluxo. Aqui, o índice de polarização, resistência de isolamento, valor de resistência de isolamento pelo tempo, né, uma curva linear, e aqui uma condição ruim, né, valor de índice de polarização baixo, menor que 2, um indicativo de contaminação. Aqui um exemplo prático, um enrolamento incontaminado. Aqui você pode ver step voltage. A cada degrau de tensão, né, os valores de corrente de fuga crescem, né, e não decaem. Então, um indicativo de contaminação. Índice de polarização ele está praticamente reto, ou seja, né, valores baixos de B. Esse é um caso de acompanhamento de tendência, esse é um caso mais simples. No caso, valores medidos em 2018 de resistência de isolamento de 28.000 megaohms, né, um ano depois cai para 17,92. Esse é um exemplo até, um enrolamento que ele está limpo, porém, né, a presença de água, né, de umidade superficial, né, está causando a redução, né, dos níveis de resistência de isolamento, né, então, um indicativo de contaminação por água. E como corrigir? Acho que a primeira ação é buscar a causa raiz da contaminação, ou seja, da onde está vindo esses contaminantes, né, e eliminar ou minimizar essa fonte, impedir que esses contaminantes entrem, né, no enrolamento, entrem no gerador, né, e contaminem o enrolamento do estator. Um exemplo, eliminar os vazamentos de óleo, então a avaliação do sistema de lubrificação, verificação de pressão, vazão, avaliação dos selos, né, dos labirintos, para minimizar ou eliminar esses vazamentos de óleo. Manter resistências de aquecimento operacionais, ligar as resistências sempre em paradas mais longas, né, de máquinas. Ultimamente, nos últimos trabalhos que a gente vem fazendo em campo, devido ao sul e sudeste ter tido uma incidência muito grande de chuva, né, a gente tem notado muitos equipamentos que resistência de aquecimento desligadas, né, e baixos níveis de resistência de isolamento. É um alto risco na partida desses motores, né, e um risco de curto-circuito. É fundamental manter as resistências de modo que a temperatura do estator fique acima da temperatura de ponto de orvalho, que não haja condensação na superfície do enrolamento. Outra ação, limpar e trocar os filtros de ar periodicamente, sempre estar avaliando os filtros de ar do estator. Substituir e recuperar as vedações, né, do motor do gerador, né, confirmar se as vedações realmente estão impedindo a entrada de contaminantes. E especificação de escova de carvão, né? Quando eu digo especificação, para equipamentos que possuem anel coletor, e minimize o desgaste das escovas para não contaminar, né, o estator com o pó de escova. E quando eu digo especificação, não só a qualidade das escovas de carvão, mas densidade de corrente, pressão das molas, rugosidade do anel coletor, excentricidade, de modo que haja uma boa formação de pátina, né, e minimize o consumo das escovas, né, que isso pode causar, né, são uma fonte de contaminação muito ruim, né, uma partícula extremamente condutora. E quando não é possível eliminar a fonte, né, a gente tem que tomar algumas ações
corretivas, né, de modo a retirar esses contaminantes do estator. Então, segue algumas metodologias que podem ser utilizadas, né, a mais básica com água, né, porém, água e vapor, muita atenção, muito cuidado com isolamentos antigos, isolamentos classe B, isolamentos fabricados antes de 1970, têm uma capacidade hidroscópica muito grande, muita dispersão de água. Então, a secagem pode ser complicada e, consequentemente, você ter, né, fragilização do enrolamento. A secagem também tem que ter muita atenção, né? Um tratamento térmico pós-limpeza para secar o enrolamento tem que ser feito, né, com temperatura controlada, né, nunca passar de 85 graus e muita ventilação, né? Então, para que essa umidade seja dissipada, né? Ter aberturas aí para poder dissipar essa umidade, né, interna na superfície do enrolamento. Limpeza com solvente elétrico. Limpeza com solvente elétrico também muita atenção quanto à especificação, de modo a não haver contaminação, não haver reação com o isolamento. Então, tem que avaliar a característica do isolamento, avaliar as recomendações do fabricante, de modo a utilizar solventes que não vão causar, né, nenhum tipo gerado, que o resíduo não gere nenhum tipo de problema e, consequentemente, um ataque químico. Limpeza com CO2, também é extremamente eficaz, a grande vantagem não gera nenhum tipo de resíduo, porém você tem o risco, né, tem que tomar todo cuidado, todo critério com a abrasão. Por isso que a questão da pressão de vaporização, a pressão, a distância do bocal, o tipo de bocal, os critérios, né, que tem que ser utilizados de modo a não gerar uma abrasão. Okay? Outro, né, que está junto aqui, outro material, também você tem os detergentes, que também podem ser usados para desengragem. No caso do CO2, muito eficaz para retirada de resíduos, porém, quando você tem óleo, ele já tem, né, uma certa limitação, né, quando você tem a retirada de óleo. Normalmente, quando você tem contaminação com óleo, é necessário fazer aí uma limpeza conjunta junto com solvente elétrico para poder, né, tirar esse óleo do enrolamento. Como conclusão, né, o que os contaminantes podem gerar, uma falha rápida, né, como a gente viu no caso de presença de água, por exemplo, né, baixar os níveis de isolamento e realmente gerar um curto-circuito rápido, ou diminuir a vida útil do enrolamento, né, por deterioração térmica, por cracking, ataque químico que vai fragilizando e num eventual surto de tensão, numa falha do enrolamento, né, numa variação de tensão, por exemplo, gerar, né, uma falha num ponto já fragilizado. Por isso que é fundamental o monitoramento por meio de inspeções em ensaios elétricos, né, para detectar qual o tipo de contaminante, né, e o grau, o quanto está contaminado esse enrolamento. Né, e, a partir daí, poder planejar ações preventivas e corretivas. Tá? Então, aquela questão de que contaminantes não fazem mal para o enrolamento, ou esse gerador, né, a gente às vezes ouve, talvez em alguns locais, que esse gerador sempre trabalhou assim, esse gerador sempre trabalhou sujo, esse gerador sempre trabalhou contaminado e nós nunca tivemos problema. Isso é algo muito perigoso de se falar, porque realmente, né, conforme você viu, mesmo o ataque químico é um fator que vai demorar, de repente, muitas vezes 10 anos. A deterioração térmica, ele vai reduzir a vida útil do enrolamento, né, mas um enrolamento muitas vezes projetado para trabalhar 30 anos, ele vai trabalhar 10. Né? Então,
É um processo lento, porém, você imagine, você tem um equipamento que poderia trabalhar 30 anos e você reduzir pela metade. Então, todo o custo gerado, os transtornos gerados numa produção, né, numa indústria, numa concessionária de energia, né, devido até realmente uma solução muitas vezes simples, que é a limpeza do enrolamento, que é a programação, né, das manutenções preventivas, né, de modo a garantir, né, uma condição operacional favorável, uma ótima condição operacional à máquina elétrica. Tá ok? Agradeço a atenção de todos. Essa era um pouco hoje, o que a gente queria passar hoje. Como diz, são algumas dicas, passar um pouco desse conhecimento de uma maneira rápida, de uma maneira também simples. A gente, dentro dessas lives, a gente vai tentar trabalhar de uma forma mais básica, de forma que haja entendimento, para a gente poder entender alguns modos de falha, né, em geradores, em motores, né, e alguns problemas que nós já enfrentamos aqui internamente ao longo desses 75 anos e poder compartilhar com vocês. Okay? Vamos abrir agora para a parte de perguntas. Vou dar uma olhada aqui no chat. Só para poder passar, pessoal, provavelmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas hoje, tá? Vou responder algumas perguntas. E aí, ao longo da semana, quem quiser a gente vai anotar, né, todas as perguntas e nós respondemos por e-mail, tá? Acredito que o Ivan vai passar também os contatos aqui via chat, né, para poder passar, né, essas informações aí para vocês futuramente, tá ok? Os contatos, já está aqui, que o Ivan, eu já vi aqui que o Ivan passou, né? Então, todos os contatos e a gente vai poder trabalhar assim, responder a todas as perguntas. Vamos lá para a primeira pergunta aqui. Quando não se tem histórico, né, qual a boa prática? Eu acho o seguinte, quando a gente não tem histórico, primeiro ponto, primeira ação que a gente tem que ter é informações. Informações, assim como, vou fazer um comparativo com o corpo humano, né? Basicamente, ideal é o quê? Periodicamente ir para o médico, fazer alguns exames, né? Fazer a medição de pressão, por exemplo, para a gente avaliar qual que é a nossa condição. Colesterol, para a gente ver qual que é a condição. Na máquina elétrica, de maneira muito similar, né? Primeiro, fazer uma inspeção, fazer os ensaios elétricos, avaliar a condição dele e, a partir daí, né, tomar algumas ações. Né? No caso, por exemplo, que a gente está falando hoje de contaminantes, avaliar se há presença de contaminantes e, a partir daí, né, tomar algumas ações preventivas para a atuação da máquina. Em termos de periodicidade do monitoramento, qual norma seguir? A gente trabalha sempre com as normas NBR, as normas internacionais, onde há algumas boas práticas, principalmente de critérios de aceitação, os critérios, como fazer os ensaios, né, como trabalhar. Até recentemente a gente tem a norma I3S57, que fala exatamente da manutenção de motores acima de 10 MVA. Exatamente na norma, eu não me recordo de ver essa questão de periodicidade. Né? O que a gente recomenda normalmente é a questão do monitoramento. Criticidade da máquina, condição operacional. Vou te dar um exemplo do monitoramento de descargas parciais que nós fazemos em alguns geradores. Quando há alguma criticidade, quando há, por exemplo, um equipamento que já está mais vulnerável, a gente reduz essa periodicidade do monitoramento.
Então, por exemplo, alguns geradores a gente está fazendo monitoramento que fazia anual, a gente começou a fazer ele semestral porque já tinha uma desconfiança, né, de alguns problemas na máquina. Tá? Então, a gente reduz essa periodicidade. Tá? Mas, assim, é muito da característica da máquina, né? Mas, de forma geral, a gente recomenda sempre fazer pelo menos uma inspeção ou anual ou bianual nos geradores. Acredito que seja o suficiente, né, de uma forma geral, de uma condição geral. Né? Juntamente com isso, o trabalho, né, com as manuais de operação do gerador, que também possui as recomendações do fabricante para a máquina, né, dos ensaios, das inspeções que devem ser feitas periodicamente. Ok? Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma pergunta que fala, qual a melhor forma de associação entre limpeza com CO2, né, com gelo seco, e detergente de elétrico? Né? Normalmente, como que a gente faz essa limpeza? Primeiro, a aplicação, a limpeza, aplicação, no caso, de CO2, né, o jateamento, e a limpeza com solvente dielétrico com pano. Então, a gente normalmente tenta não fazer a vaporização do detergente dielétrico, né, para reduzir, né, essa aplicação do solvente. Né? Mas isso é caso a caso que tem que ser avaliado, né? Mas costuma ser bastante eficaz. Né? Até a primeira limpeza com CO2 consegue tirar, né, a maior parte dos resíduos sólidos, né, essas croças, muitas vezes que você compõe, né, o isolamento, e, consequentemente, você tem a retirada do desengraxe, o desengraxe, né, basicamente com solvente, essa retirada de óleo. Ok? Então, tá ok. Pessoal, eu acho que tem mais uma quantidade até raso grande de perguntas aqui, então a gente vou deixar para responder posteriormente, peço desculpas para vocês de não responder, né, todas as perguntas, mas com certeza a gente vai responder elas via e-mail, né, via WhatsApp, tá? Já me coloco à disposição, meus contatos foram colocados pelo Ivan, a gente está à disposição para compartilhar ideias, a gente somar, a gente pode, né, essa troca de experiências junto, né, com as equipes de manutenção, a gente considera fundamental, né? Nós também aprendemos muito, tá? E esperamos aí, né, numa próxima live, num próximo tema, e a gente vai conversando aí via e-mail, né, criando, né, esse laço, né, para a gente poder, né, discutir um pouco mais essas modos de falhas em máquinas e outros ensaios. A gente vai falar algumas questões de normas também, tá ok? Então, quero agradecer imensamente a presença de todos. Espero ter contribuído um pouco, espero ter esclarecido um pouquinho, né, essa questão de contaminação de enrolamentos, pelo menos para entender um pouquinho o que é esse modo de falha, né? E esperamos todos aí numa próxima live, numa próxima ocasião. Tá joia? Muito obrigado pela presença de todos e nós vamos retornar por e-mail, vamos conversando aí ao longo do tempo. Tá? Muito obrigado e uma ótima semana para todos.